Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar de Por Trás de Seus Olhos, ou Behind Her Eyes, a nova série da Netflix, quer dizer, nova minissérie da Netflix, que, diga-se de passagem, é muito impactante, então esse vídeo tem spoilers. Caso você ainda não tenha visto a série, vai lá assistir. O spoiler desse vídeo é vai lá assistir, porque vale muito a pena, você não vai se arrepender. E volta aqui uma minissérie de 6 capítulos rapidinho, porque esse vídeo tem spoilers. É muito complicado falar dessa série sem spoilers, porque ela tem muitos desdobramentos e coisas ali, detalhezinhos, essências, então esse vídeo tem spoilers. E só antes da gente começar, queria pedir pra você se inscrever aí embaixo. Se você é novo por aqui, deixa o seu like, é de graça, me ajudar e ajuda muito a entregar o meu trabalho pras outras pessoas e tudo mais, você deixar seu comentário, mandar pros amigos. E se você já é inscrito, não esquece de ver se seu sininho tá ativado, porque às vezes o YouTube não notifica os vídeos novos, tá bom? Pode me seguir lá no Insta, no Twitter também, você vai amar o meu conteúdo no Insta, eu faço looks de personagens e várias outras coisas. Gente, eu tô genuinamente impactada com essa série da Netflix. Ela é composta de 6 episódios, como eu falei, de cerca de 50 minutos cada, e ela é inspirada num livro de mesmo nome, da Sarah Pinborough. Ele é publicado pela Intrínseca aqui no Brasil. Vou deixar até um link da Amazon aqui embaixo, se vocês tiverem interesse em comprar. Se você comprar por esse link, você vai me ajudar. E é uma série que começa num ritmo lento, porém instigante, mas que leva para um final completamente mind-blowing. Nesse vídeo a gente vai falar aí sobre esse final, algumas coisas que ficaram soltas, tipo, o que aconteceu com aquelas páginas, né, no final do livro que a Lu pegou, e, enfim, do caderno, né, no caso. Enfim, várias outras coisas. Essa série, a cabeça explode. Nós acompanhamos a história de Louise, uma mulher na casa dos 30 anos, que é secretária, e em um dia, e uma noite que ela foi numa festa, num barzinho, ela conheceu um cara muito simpático, muito gentil, e no fim da noite eles acabaram dando um beijo, e ele saiu desesperado, falando que não podia fazer isso. Ela não sabia o nome dele, ele não sabia o nome dela, enfim, vida que segue. No dia seguinte, ela descobre que o novo chefe dela é esse cara. Assim, é porque ela trabalha em uma clínica, né? Ela é secretária de uma clínica e um dos novos médicos da clínica é ele. E aí, ele é casado e aos poucos ela vai acabando conhecendo melhor ele e a mulher dele. E quanto mais ela se relaciona, se aproxima dos dois, mais coisas bizarras ela vai descobrindo. Como eu falei, eu acho que a série inicia num ritmo um pouco lento. Eu não acho que isso seja motivo pra largar a série logo de cara. Mas eu não vi também aquela coisa super suspeita desde o primeiro minuto. A gente vê uma construção de uma situação, sabe? O livro, ele nos apresenta, assim, um prólogozinho com um acontecimento, assim, meio esquisito, que a gente fica meio, meu Deus, o que será que vai acontecer? Então nos instiga a ler mais rápido, sabe? Porque leitura, você tem que pescar, né, o leitor, assim, de alguma forma. Um audiovisual, a gente espera aí um escalonamento de uma situação, né? Então, a gente tem uma narrativa que alterna entre o presente e um passado, que era quando a Adele tava numa clínica aí psiquiátrica depois de um acidente, né, na casa da família dela. A casa pegou fogo, os pais dela morreram, e aí ela foi lá pra essa clínica. E a coisa é que, conforme a história vai avançando, muitas teorias vão surgindo do que realmente aconteceu, o que tá acontecendo, e a gente vai oscilando o nosso sentimento pelos personagens. Às vezes a gente ama muito, às vezes a gente odeia muito, e assim, com bastante intensidade. A Louise, que é a protagonista, a secretária, né, é uma personagem que a gente se identifica de uma forma fácil, ela tem uma personalidade agradável, e a gente vê que ela tem fragilidades, ela tem, né, o terror noturno e tudo mais, ela tem sempre o mesmo pesadelo, que ela tá, tipo, numa mansão, assim, um negócio muito grande, com muitas portas, e o filho dela tá lá, e ela não tem que encontrar o filho dela, ela não consegue. Mas a cada nova situação que ela se encontra, principalmente ligada ao David, a gente meio que duvida um pouco da índole dela. E no meio da história, eu me vi um pouco irritada com ela. Gente, como assim ela era amiga da Adele e tava ficando com o marido dela, assim, na maior, sabe? Ela agia como amiga da Adele, sabe? Isso foi o que mais me incomodou, sabe? Se ela não tivesse amizade nenhuma com a Adele, tudo bem. Enfim, claro, a gente sabe que a Adele sabia de tudo mais, mas isso é uma coisa que a gente fica sabendo mais pra frente, né? Só que mesmo assim, e se a Adele não soubesse de tudo, sabe? Não é legal o que ela tava fazendo. O David, eu fui seguindo uma escala de ódio, que foi crescendo, né, por ele. Porque eu tava achando ele um babaca, um tapado, imbecil, e a série nos apresenta ele assim, né, com todas as situações que estão envolvendo ele. A coisa é que, com o que rolou no final, a única coisa que eu consegui pensar foi: bem feito, seu sonso, você merece. Porque, assim, eu não consegui criar empatia pelo David, apesar dele não ter tido culpa das coisas, sabe? Eu não consegui, cara, eu não sei, o David não me desceu muito, não, nada a ver com o ator, ele foi super bem no papel e tudo mais, inclusive ele faz Expresso, Assassinato do Expresso do Oriente, eu ia falar Expresso da Manhã, ele faz Assassinato do Expresso do Oriente, ele faz o Book, cara, o papel dele é bem legal também, mas, enfim. Já a Adele tem um desenvolvimento de personagem
personagem muitíssimo interessante. A gente vê um contraste muito forte entre a Adele do passado e a Adele do presente. Ela é a personagem que mais nos traz, assim, nuances do psicológico dela na forma com que ela se veste, com que ela anda e tudo mais. Então, ela é a personagem que foi mais bem construída, mais bem trabalhada de todos os personagens da série, né? E se vocês separarem bem, a Adele de antigamente tem os cabelos maiores e tudo mais, uma aura bem juvenil, feliz. Ela usa muitas roupinhas, assim, estampadas, coloridas, até tons quentes e tudo mais. E a Adele de hoje, ela é extremamente monocromática, inclusive ela usa muito, muito cinza, e se vocês separarem, a casa também é cinza. Então toda vez que a gente tá no universo da Adele, né, que o David tá com a Adele, a gente vê tudo meio em tons de cinza monocromático, que remete à tristeza, remete à depressão, à solidão, a algo distante, frio mesmo. E toda vez que ele tá com a Louise, ele tem tons quentes, né? A casa da Louise, ela é toda em tons quentes, é tudo meio amarelado, meio esverdeado, amarronzado, né? Ela usa muitas cores em tons terrosos, assim, as roupas dela. Então, se vocês separarem, são dois universos opostos, né? O universo da Louise é quente e o universo da Adele é frio. Claramente, a mudança na personagem, né? Que ela usava roupinhas coloridas, estampadinhas de florzinhas e tudo mais, e ela depois virou totalmente monocromática. E aí a gente já nota que alguma coisa aconteceu com ela no meio do caminho, né? Por que ela teve essa mudança tão drástica, né? Porque a gente vê, assim, as pessoas em flashbacks de séries e tudo mais, elas mais jovens e depois elas adultas. Uma série que mostra muito isso é Amigas para Sempre. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz dessa série, que é bem legal. O início desse vídeo sem spoilers, caso você não tenha visto a série. E a gente vê que tanto a Tully quanto a Kate, elas têm mais ou menos o mesmo estilo até hoje, sabe? Porque é da personalidade da pessoa. E a Adele, não. Ela teve uma mudança muito drástica, então algo teria acontecido com ela. E eu confesso que, por boa parte da série, eu achei que o David tava, tipo, induzindo ela a acreditar que ela era louca, sabe? Que ele dava todos aqueles remédios pra ela, que na verdade ela não era louca, coisa nenhuma. E ele fazia ela acreditar, né, que ela era assim. Inclusive, ela comenta, né, com a Louise uma hora, então, ele tem meu prontuário, ele pode me fazer de louca a hora que ele quiser. Faz muito sentido pra história o David estar tornando a Adele louca e ela não ser, de fato, louca, né? E a história também nos leva a pensar que o David ficou com ela só por dinheiro e que quem realmente se importa com ela é o Rob, né, que é aquele amigo dela lá da clínica, que é um personagem extremamente carismático. Ele é interpretado pelo Robert Aramayo. Ele fez o Ned Stark jovem em Game of Thrones, ele fez Mindhunter, ele fez Animais Noturnos, que é um excelente filme. Inclusive, esteticamente, a referência do Rob é claríssima, assim. A aparência dele é idêntica ao do Mark Renton, de Trainspotting, que é um personagem interpretado pelo Ewan McGregor, que é um filme que é uma adaptação de um livro. Existem 4 livros da série Trainspotting, inclusive saiu o segundo filme, acho que em 2018, que é a adaptação de Porno, que é o livro que é a sequência de Trainspotting. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem tradução de 3 desses livros, né, que é os Keg Boys, foi o último escrito, mas ele é um prequel de Trainspotting, e daí a gente tem Trainspotting, e daí a gente tem Porno. Mas, assim, claramente, o Mark Renton serviu de inspiração para a caracterização do personagem, do Rob, né, inclusive, o Mark Renton também é escocês, também é viciado em heroína, e eles arrumaram até figurinos que lembram muito do Mark. Então, assim, todas as vezes que eu vi o Rob em tela, eu ficava, cara, a referência a Trainspotting, a Mark Renton, é muito, muito, muito clara. Claramente, o Rob é uma referência ao Mark Renton. E o Rob é um personagem, assim, muito carismático, muito doce. Ele nos conquista logo de cara. Ele tem um jeitinho, assim, fofinho e tudo mais. Então, assim, a gente vê como ele se importa com a Adele, né? Então, nos faz questionar, cara, o que aconteceu com o Rob, né? Que é uma pessoa tão importante pra ela. E a história aborda também diversas questões psicológicas através de diversos pontos diferentes. Porque, além do psiquiatra que é protagonista, né? A gente tem pacientes dele e tudo mais. O Anthony, por exemplo, é um paciente que super aparece na série e tudo mais. Ele vira uma peça-chave mais pra frente até, mas assim, a Louise sofre de terror noturno e a Adele tem questões mentais fortes que a gente não sabe o que é. E pra mim, a história deixa subentendido que ela é piromaníaca. Nós vemos muitas coisas dela relacionadas ao fogo, não só o incêndio da casa dos pais, mas assim, sempre tem alguma coisa ligada a fogo. Inclusive, no livro, o investigador que tá cuidando aí da morte dela, né, ele menciona que o incêndio na casa dos pais dela começou da mesma forma que o incêndio da casa dela, na caixa de fusíveis. O que, pra ele, poderia ser uma declaração de culpa, né? Que ela estaria se declarando culpada por ter incendiado a casa dos pais. Só que a gente tem que levar em conta que quando a casa dos pais dela incendiou, não era o Rob que estava no corpo da Adele. Então pode ser que ele só tenha feito isso pra ser mais ou menos o mesmo esquema,
sabe? Tipo, mesmo pra parecer que foi o mesmo motivo, pra passar a Adele de louca, sabe? Quando, na verdade, a Adele original não tacou fogo na casa dos pais, até porque ela falou que ela tava, né, fazendo projeção astral, né, enquanto a casa tava incendiando, por isso que ela não viu que a casa tava incendiando. Então, assim, acaba que a gente não sabe de fato o que aconteceu com a casa dos pais dela, né? Não se sabe quem que tacou fogo, se foi incêndio criminoso, se foi incêndio acidental. Pode ser que até o próprio David tenha feito alguma coisa, mas isso não fica claro no livro, não fica claro na série, fica aí a dúvida pra sempre. O que vocês acham, né, que aconteceu com a casa dos pais dela. E aí a série toma alguns rumos inesperados quando começa aí o rolê de projeção astral, né? E isso nos leva ao final mais impactante possível, que nunca foi a Adele, sempre foi o Rob. E quando o Rob, né, visitou a Adele na casa linda lá dos pais dela, eu acho linda, né? Eu adoro esse tipo de mansão antiga, assim, de pedra e tudo mais. Ele incentivou ela a fazerem uma troca de corpos, né? No livro, o Rob chama isso de segunda porta, né? Porque nos sonhos lá que eles têm, né, quando eles fecham os olhos e tudo mais, tem uma porta e ele fala pra cruzar a porta, né? E cruzando essa porta acontece a projeção astral. Então, no livro ele chama isso de segunda porta, e, inclusive era sobre isso que as últimas páginas do caderno que a Adele deu pra Louise falavam. Falavam sobre a segunda porta, que no caso geraria essa troca aí de almas. E aí, quando os corpos trocam, ele injeta heroína na Adele, que estava dentro do corpo do Rob, né? A alma dela estava dentro do corpo do Rob. E aí, ela morre de overdose. Quer dizer, a alma dela morre de overdose, ocupando o corpo do Rob, né? Aí, o Rob, já no corpo da Adele, vai lá, leva no posto e tudo mais, e fingiu ser a Adele pro resto da vida. Inclusive, no livro, o Rob comenta, que o último capítulo é narrado pelo Rob, né? Ele contando tudo que ele fez, como ele fez, e ele comenta que viver a Adele foi muito difícil, porque a Adele e o David já tinham um relacionamento de anos, então tinham muitas coisas que ele não sabia sobre o relacionamento deles. Não só sobre o relacionamento, sobre ela também, né? Ele sabia ali da convivência deles da clínica, né? Ele não sabia muito, assim, sobre ela. Então foi isso que foi desgastando o relacionamento de Adele e de David, né? Porque, na verdade, não era a Adele que o David tinha se apaixonado, era uma outra pessoa que não sabia ser a Adele. Só que com a Louise seria muito mais simples, porque o David conhecia há muito menos tempo, né? Ele ia lá, né, sendo a Adele, na casa da Louise pra pegar os trejeitos, descobrir como que ela agia e tudo mais, conviveu bastante com a Louise, planejando isso, né, desde o começo pra saber, né, o que ela poderia imitar e tudo mais. E aí, o Rob pode criar o início de uma história, né, com o David, porque o David conhece a Louise nesse tempo muito inferior do que o tempo que ele conhecia a Adele. Inclusive, o Rob menciona no livro que ele verdadeiramente amou a Adele, assim, ele realmente gostava dela, só que ele, inclusive, comparou essa situação com Romeu e Julieta. Ele comparou que o Romeu acreditava que amava a Rosalinda até conhecer a Julieta, né? Então, assim, você pode amar alguém, mas daí você, de repente, conhece uma pessoa e você descobre que você ama mais essa outra pessoa. Então, assim, quando ele viu o David, ele acabou se apaixonando. Ele inicialmente queria a Adele, né? Só que aí, quando ele viu o David, ele pensou, por que eu vou querer a Adele se eu posso ter a vida da Adele, né? Que é muito dinheiro e o marido perfeito. E tem mais, no final do livro, o Rob, no corpo da Louise, ele tá planejando se livrar do Adam, que é o filho da Louise. Assim, ele tá planejando de alguma forma, ele fala, crianças sempre sofrem acidentes misteriosos e tudo mais. Só que o livro termina exatamente na mesma cena que a série termina. Então não, gente, não esperem uma segunda temporada, não vai ter uma segunda temporada, é uma minissérie, aceitem que tem séries que foram feitas para ter apenas uma temporada e está perfeito assim, não façam mais que estrago. Eu fiquei extremamente surpresa com essa série, eu adorei o desenvolvimento dela, dos seus personagens e também das situações para as quais a história levava. E eu fiquei mais surpresa ainda em ver que o meu personagem favorito, provavelmente eu me apeguei a ele por causa da semelhança com o Mark Renton, era na verdade o verdadeiro vilão de toda a história. E também, coitada da Adele, né? Morreu novinha lá, tá no fundo do poço. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo pra vocês e até a próxima.